Eu estou com a apresentação aqui já no ponto, Danilo, então vou colocar ela aqui. Então, nós vamos falar sobre compensação de prejuízos. Então, muita gente que opera na Bolsa acaba tendo muitos prejuízos em day trade, em swing trade. É difícil, numa operação ou outra, você não ter prejuízo, né? Porque os preços variam muito. Então, acho que praticamente 99% das pessoas vão acabar tendo prejuízo nas operações. Então, esse prejuízo, você pode guardar ele, anotar ele, para que você utilize, para quando você tiver um ganho, e esse ganho for tributável, você pegar e descontar esse prejuízo do ganho para pagar menos imposto. Que para fins de apuração e pagamento do imposto mensal, as perdas ocorridas nas operações realizadas na Bolsa poderão ser compensadas dos ganhos líquidos no próprio mês ou nos meses seguintes, em outras operações realizadas na mesma modalidade. Então, se você tem prejuízo dentro do mês, e naquele mês você teve ganho, você vai descontar o prejuízo do ganho, e aí se sobrar um lucro, aí sobre esse lucro você vai calcular imposto. Se é day trade, vai pagar 20%, se é swing trade, vai pagar 15%. E aí eu vou mostrar mais adiante mais detalhes dessa regra, mas basicamente é isso. Para fins de apuração mensal do imposto a pagar, porque o imposto é apurado mensalmente. É dentro do mês, você apura o resultado. Todas as operações que você encerrou naquele mês, aí você vai pegar o que teve ganho, pegar o que teve prejuízo, vai fazer a compensação dos prejuízos dentro do mês, e sobrando lucro, e você tendo prejuízo anterior, você também compensa esse prejuízo. Se ficar negativo, você anota para passar para o mês seguinte. Mas se ficar positivo, aí você tem que calcular o imposto e pagar o DARF no final do mês seguinte. Então, uma das regras importantes, uma dica importante que eu passo para vocês, é que você precisa sempre informar na declaração anual do imposto de renda os prejuízos de cada mês que você teve no ano anterior. Então, na declaração do imposto de renda, tem lá uma caixinha para cada mês. Na aba de renda variável, você vai lá, tem uma coluna que é day trade e uma coluna que é swing trade. E cada mês tem uma caixinha para você informar os resultados. Então, quando você vai informar o resultado de prejuízo, você vai informar lá, por exemplo, prejuízo swing trade com ações. Tem lá um campo para colocar esse valor. Você vai colocar o negativo, se não negativo, na frente do valor. Porque se você colocar positivo, o sistema vai calcular imposto a pagar. Então, você vai anotar na declaração, mês a mês, todos os resultados negativos. Então, por exemplo, se você no mês teve lá um ganho de R$500 e tem um prejuízo de R$300 naquele mês, você vai fazer a compensação, vai ficar 200. Então, você vai informar na declaração R$200. Esse ganho de 500, prejuízo de 300. Vai informar 200 lá. Não vai informar os dois, é o total do mês, de cada mês. Se daquele mês você teve um prejuízo de R$600 e teve um ganho de R$500, você teve um prejuízo no final de R$100. Então, você vai formar naquele mês negativo R$100. E assim você vai colocando mês a mês. Quando você fechar com ganho, coloca o valor do ganho. Quando fechar com prejuízo, coloca o valor do prejuízo. E aí vai chegar um tempo que você vai compensar todos esses prejuízos e vai ter imposto a pagar. Se não tiver imposto a pagar, passa para o ano seguinte, que é essa questão aqui, ó, não existe prazo para compensar os prejuízos. Então, passa para o ano seguinte, passa para outro ano, desde que você informe na declaração. Você tem que todo ano declarar aquele prejuízo, passar de um ano para o outro o prejuízo, para que você possa utilizar ele. Se você parar de declarar e parar de informar o prejuízo, você acaba perdendo essa situação de você compensar os resultados. Não é isso mesmo, Danilo? Exatamente. Inclusive, das obrigatoriedades para declarar imposto de renda, além de operar na bolsa, ter uma renda, enfim, se você não tiver enquadrado em nenhuma dessas obrigações, mas quiser registrar esse saldo de prejuízo, você tem que declarar imposto de renda. Porque lá tem um item que fala, se você quiser aproveitar o prejuízo anterior, você precisa declarar. Não tiver resultado de operação na bolsa, não tiver renda, você vai declarar só aquele prejuízo e mandar a declaração para a Receita. Sem problema nenhum. Exatamente. Mas tem Mas que tem que manter. mandar. Tem que mandar para não ter dor de cabeça e para poder usar o prejuízo. Porque se lá daqui 1, 2 anos no futuro você quiser voltar a declarar,
tinha um prejuízo lá de 50 mil reais, por exemplo. Aí você parou de operar porque o prejuízo foi muito grande, mas aí você resolve, dali 2 anos, voltar a operar. Aí você começa a ter ganho. Se você declarou todo ano certinho aquele prejuízo, você pode aproveitar esse prejuízo. Não tem um prazo, ele não expira. Só que desde que seja declarado. Uma coisa importante, eu queria até que você falasse depois, Danilo, eu vou ler aqui, depois eu quero que você comente. O cuidado que a pessoa tem na hora de importar a declaração do ano anterior, quando ela faz no computador, ela puxa. No programa, por exemplo, de 2023, você puxa a declaração de 2022, né? Ou se você for fazer agora a declaração pré-preenchida. É um cuidado que você tem que ter, porque os dados de prejuízo que você declarou no ano anterior não puxam automaticamente. Você tem que pegar a declaração do ano anterior, ver o resultado que teve negativo e informar ele lá em janeiro, no primeiro mês do ano que você vai declarar, você vai colocar lá o resultado do ano anterior. É o único local da declaração que está em aberto para você informar esse resultado. Danilo. Atualmente a pré-preenchida não puxa o saldo de prejuízo anterior. Talvez, daqui a um ano, na próxima declaração ou na outra, eles adaptem isso para que ele tenha essa memória. Uhum. Mas atualmente não tem essa integração, então é um ponto que precisa de muita atenção na hora de declarar. Porque senão, se você não tiver operado naquele ano, você não vai olhar a aba de renda variável normalmente, né? E aí você vai lá, faz a pré-preenchida, não lembra de lançar o prejuízo anterior, aí você já perde esse registro, né? Aí se no ano seguinte você operou e quiser compensar o prejuízo, não vai ter o registro mais, né? Porque você não fez lançamento. Mas tem uma dica interessante aqui que eu queria falar também, porque se você declarou, por exemplo, esqueceu de informar o prejuízo, você puxou a pré-preenchida, puxou do anterior e não veio o prejuízo e você esqueceu, você pode fazer uma retificação da declaração e Exatamente. corrigir e informar esse prejuízo. Então, se você fez isso, é só pegar a declaração que você mandou para a Receita esse ano, por exemplo, fazer uma retificação e informar esse prejuízo. Então, dá tempo de corrigir ainda para não ter dor de cabeça na declaração do ano seguinte. Vou colocar aqui assim, né? É melhor. Os prejuízos não compensam ganhos anteriores. O prejuízo só compensa ganhos do mesmo mês ou dos meses futuros. Isso aí, Danilo, é aquela história da pessoa que teve um ganho em agosto, né? E aí tem que pagar DARF agora até sexta-feira, até dia 29. Não é isso? Ela ganhou Isso. lá e fez o DARF, só que não pagou ainda, vai pagar o DARF só sexta-feira. Só que agora em setembro ela começa a ter prejuízo. Aí ela tem muito prejuízo e ela quer usar esse prejuízo de setembro para compensar do ganho de agosto. Aí não pode. Não O ganho de pode. agosto fechou, paga. Não é isso? Exatamente. E o prejuízo não vai retroagir, né? É só no mesmo mês ou nos meses seguintes. Então, tem que pagar essa DARF teórica de agosto, né? E esse saldo de prejuízo de setembro, ele pode ser compensado no mês de outubro, no mês de novembro, Isso, só nos ganhos futuros agora. Não vai isso. voltar mais, vai ter que pagar a DARF. Tem que pagar o DARF. E às vezes a pessoa também acontece uma coisa, a pessoa às vezes ela opera o ano todo e não apurou o resultado. Aí ela começou nos primeiros meses, teve ganho. E aí, do terceiro, quarto mês em diante, ela só tem prejuízo. Então, quando vai fazer a apuração do ano todo para declarar, ela pode ter DARF para pagar nos primeiros meses e fechar o ano com prejuízo grande, porque o prejuízo não volta. Então, começou a operar na bolsa, já começa a fazer as apurações também. É bom Sim, fazer uma apuração mensal, mesmo que tenha prejuízo, para você ter um controle. E quando você tem um controle, o mês que você tiver ganho, você vai saber se tem que pagar DARF ou não, porque você vai ter o histórico dos seus prejuízos acumulados para você utilizar. é uma situação bem comum também com quem está com o CPF pendente, né? Às vezes a pessoa começa no primeiro mês, ganha, depois tem um prejuízo e para de operar e também acaba esquecendo dessa obrigatoriedade da declaração. E aí quando a gente vai regularizar, aí eu falo pro pessoal, ó, você fechou o ano com esse saldo de prejuízo aqui, que você vai poder compensar, só que lá no começo, lá no primeiro mês, segundo mês, você tem uma DARF a pagar. E aí não pode Com compensar multa com o saldo de prejuízo. É, e pagar com multa e juros ainda, né? Aí o cara e pagar reclama com multa e que juros. teve prejuízo, reclama que pagou DARF e reclama que pagou o contador para poder regularizar o CPF. Mas
A gente está aqui avisando, a gente está aqui falando sempre para que evite de ficar com CPF pendente. Muita gente já evitou. Infelizmente, o que acontece, né? A gente não pode fazer a compensação do prejuízo que acontece depois do ganho, né? Na competência seguinte. Então, acaba gerando essa situação. É chato, mas não tem o que fazer, né? E outra coisa que eu ia falar também é porque na declaração você lança mês a mês os resultados, né? Também você vai, de um mês vai passando para o outro, passando para o outro. Então não tem como aproveitar mesmo o prejuízo, porque o prejuízo tem que vir antes do ganho para poder ser compensado. Vamos lá. Outra coisa importante, o ganho isento de swing trade com ações, quando você, durante o mês todo, o total de vendas não passa de 20 mil, você tem um ganho isento, esse ganho não compensa o prejuízo anterior. Então, você teve lá um prejuízo acumulado de R$ 1.000. E naquele mês, você vendeu menos que 20 mil de ações e teve lá R$ 500 de ganho. É ganho isento, é separado. Você vai continuar com os R$ 1.000 de prejuízo. Certo? O prejuízo, você vai reduzir ele com um ganho tributável, né? Então, quando é um ganho isento, primeiro que você não vai precisar lançar na aba de renda variável, porque é aquela aba de renda variável na declaração é para informar só prejuízo e ganho tributável. Tributável, Então, você já não lança ali. E também porque é um ganho isento, né? Você compensar um prejuízo, você poderia bater de um ganho tributável num ganho isento, você está simplesmente perdendo esse saldo de prejuízo, né? Uma coisa que não era, você já não teria que pagar imposto de qualquer forma. Outro detalhe, então, importante, se você vender menos que 20 mil no mês, mas fechar o mês com um resultado negativo, esse prejuízo você pode utilizar. Né, Daniel? Explica para a gente Exatamente. aí. É isso, o prejuízo você vai lançar na aba de renda variável, então ele vai ser registrado como um saldo de prejuízo. Agora o ganho não, o ganho é em outra tela. Isso. E você tem um prejuízo, você pode registrar. Você tem um ganho isento, aí você não abate do prejuízo anterior. Isso. Bem explicado. O prejuízo não importa quanto você vendeu. O ganho importa quanto você vendeu. E outra coisa, somente vendas de ações swing trade é que tem isenção desses 20 mil de vendas. Se vender qualquer outro ativo que não seja ações, aí não importa o valor total de vendas. Né? Só ações é swing trade. Não entra day trade, não entra opções, não entra fundo imobiliário, só ações que tem essa regra dos 20 mil. Correto? E, para encerrar, Danilo, para fechar, deixar bem assim, bem claro, né? Eu quis fazer assim para deixar bem claro. Lê para a gente aí, Danilo, por favor. Sobre a compensação de prejuízos, prejuízo de day trade só compensam de ganhos com day trade. Prejuízo de swing trade só compensam de ganhos com swing trade. E prejuízo de fundos imobiliários só compensam de ganhos de fundos imobiliários. Essas três frases, quem opera na bolsa tem que escrever no caderno, na primeira página, para nunca mais esquecer. Você não pode compensar o prejuízo de uma operação, de uma modalidade, com outra modalidade diferente. É Ganhos com sempre day outra. trade com day trade, swing trade com swing trade. E o fundo imobiliário, apesar de você poder fazer day trade ou swing trade com eles, eles têm uma regra específica, só deles. Então, Só só deles. compensa prejuízo de fundo imobiliário com ganho em fundo imobiliário. E não importa se é day trade ou swing trade. Sendo fundo imobiliário, compensa Exatamente. qualquer um. E outra É. coisa que eu queria falar também, aproveitando, antes da gente encerrar minha participação aqui na live, na minha apresentação, é que assim, sendo day trade, não importa se é ações ou se é mini índice ou mini dólar, né? Sendo day trade, pode compensar. Sendo swing trade, também não importa o tipo do ativo que é. É o tipo da operação, da modalidade da operação. Então, se eu fizer day trade com ações, tiver ganho, e fizer day trade com mini índice e tiver prejuízo, eu posso abater esse prejuízo de mini índice do ganho de ações. Agora, se eu fizer swing trade de ações e fizer day trade com mini índice, aí não pode. Não pode misturar. Mas sendo day trade, pode todos os tipos de ativos. Sendo swing trade, pode também todos os tipos de ativos. E sendo fundo imobiliário, não importa se é day trade ou swing trade, fundo imobiliário é uma categoria separada. São três coisas que você tem que separar.
porque você vai declarar separado. E o fundo imobiliário também inclui, nesse caso, o FIAGRO. O FIAGRO é igual ao fundo imobiliário, aceita também compensar prejuízo de um do ganho do outro.